A aula de hoje, a gente vai conversar sobre plataforma teórica, que é basicamente como fazer a revisão da literatura, como escrever o referencial teórico. Então, esse vai ser o objetivo da aula de hoje. E por que é necessário a gente fazer uma revisão de literatura, escrever um referencial teórico dessa revisão? Porque o conhecimento científico ele não provém do zero. Do mesmo modo, raras são as perguntas que não foram levantadas. Por isso, é pertinente, antes de se prosseguir com a pesquisa, procurar analisar sobre o que está escrito através da pesquisa bibliográfica. Por mais que tenhamos uma ideia inovadora, ou, ao nosso ver, uma ideia bacana, inovadora, diferente, que não foi pesquisada, dificilmente não vai ter uma bagagem teórica que já foi analisada, que já foi discutida pela ciência. Mesmo não sendo correlacionada diretamente à nossa área, sempre vai ter alguma coisa, talvez em outra área, alguma coisa que já pensou, que já verificou a lacuna. São poucos os estudos que são inteiramente, na sua essência, exploratórios, que são algo inovador, realmente novo. Então, eu sempre digo que uma pesquisa científica, elas são tijolos que a gente vai adicionando numa casa. A casa nunca fica pronta. Sempre, cada cômodo é como se fosse uma área da ciência, e a gente vai adicionando um tijolo nessa casa, nesse cômodo, para que a gente tenha uma noção do todo. Então, como o conhecimento ele não vem do zero, é necessário que a gente consiga verificar qual que é o estado da arte, em que ponto estamos e a que ponto devemos seguir para adicionar um conhecimento novo na nossa área. Então, a gente utiliza a pesquisa bibliográfica para isso, ela ajuda a encontrar os saberes, as pesquisas relacionadas com a sua questão. Dele serve para aumentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual. Nada mais é do que com a pesquisa bibliográfica você vai ser possível verificar em que ponto até que ponto foi estudado um determinado objeto, um determinado fenômeno, uma determinada prática, característica das empresas ou do mundo dos negócios. E da onde que devemos seguir? Esse é o objetivo de realizar uma pesquisa bibliográfica. Professor, então a gente não pode nunca replicar a pesquisa, fazer uma pesquisa de pergunta que já foi feita? Sim, pode, porque é uma possibilidade de verificar outros contextos. E quando estamos iniciando na caminhada da pesquisa científica, é sempre importante ter como base o que já foi feito para você ir aprendendo. Porque pesquisa a gente aprende fazendo. Demos toda uma bagagem, todo um aparato metodológico para que tenha realmente cientificidade num TCC, num projeto de pesquisa, mas a gente realmente aprende fazendo. Então, todas as disciplinas que vocês tiveram até agora passaram para vocês conhecimentos técnicos. E, a partir desses conhecimentos técnicos, eu vou dar ferramentas que, aliadas a esses conhecimentos técnicos, vocês consigam desenvolver uma pesquisa, um TCC, que, de alguma forma, tenha alguma contribuição, seja para a empresa, para a sociedade, ou, quem sabe, até preencha uma lacuna teórica, realmente consigam desenvolver um trabalho que tenha uma importância teórica relevante. Mas espera-se por um TCC é que vocês consigam contribuir de alguma forma com as empresas, com a sociedade, coloquem o conhecimento técnico de vocês em prática. E por isso que eu vou dar os nortes da metodologia. Como fazer isso? Como vocês terem
uma metodologia que tenha rigor, que siga passos, que a gente possa dizer, não, esse dado, somente se for feito desta forma, irá funcionar. Então, o que é revisão da literatura? Ela nada mais então, é a determinação do estado da arte, que é a descrição do atual estado de pesquisa de uma dada área. Já se sabe onde encontrar os principais entraves teóricos ou lógicos. Então, basicamente, o que eu já sei, o que é falso saber teoricamente e quais são as dificuldades metodológicas que não estão sendo possíveis de realizar, não está dando para mensurar algo ou para indicar alguma relação de algum problema, de algum objetivo que dá. E como que a gente inicia a revisão da literatura? Basicamente, a primeira coisa que a gente faz é consultar as fontes primárias. Como que eu faço isso, professora? Por meio de bibliotecas físicas e eletrônicas. Então, basicamente, não tenho acesso à biblioteca física. Então, eu utilizo uma base de dados, que basicamente é uma biblioteca eletrônica. Tem várias editoras que disponibilizaram os seus acervos teóricos, os seus livros, que estão disponíveis nessa nossa época agora, por conta da pandemia, liberaram acesso. Então, deem uma olhada, tem muito material excelente e o acesso é gratuito. Após você selecionar, dar uma olhada nessas bibliotecas, nessas bases de dados, vocês também precisam olhar artigos de revistas científicas. Façam um download. Encontrei uma ideia, tenho uma ideia do que eu pretendo fazer, ou eu sei fazer sobre esse tema, não sei o que, mas desse tema, baixe alguns artigos, deem uma olhada. É assim que se inicia. E também por meio de livros comprados, internet, mas quais fontes, quais textos são os mais importantes para pesquisas que estou desenvolvendo? Boa pergunta. Que revistas científicas publicam sobre o tema que eu tenho interesse? Como vocês devem ter visto, no post já faz umas 2 semanas eu postei sobre base de dados, sobre como encontrar artigos em revistas e também em dados quais são as principais da nossa área. E vocês devem ter percebido que as revistas têm escopo. O que é escopo? Escopo é basicamente o que a revista objetiva publicar. Qual que é a linha de pesquisa de interesse daquela revista. Tem revistas puramente publicam basicamente abordagens qualitativas, outras apenas quando o artigo utiliza-se de métodos quantitativos. Outras revistas devem ter percebido que a revista da USP ela trabalha com contabilidade e finanças, geralmente por uma ótica quantitativa. Tem alguns artigos qualitativos, mas geralmente é pela ótica quantitativa. A revista nossa da UFPR, ela é de contabilidade e controladoria. A Business Review, ela trabalha bastante com econometria. Então, estudos organizacionais utilizaram uma estética mais puramente, econometria realmente. Então, essas revistas, esses artigos, elas têm escopos diferentes. E como que você vai verificar quais são as mais importantes? Por meio da definição das palavras-chave, de marcadores ou termos de buscas. Então, a primeira coisa que vocês precisam verificar ou definir são umas 3, 4, até 5 palavras-chave. Mas por que isso é importante? Porque, assim, pensem numa pesquisa que vai falar sobre educação, sobre o desempenho, a relação, por exemplo, de professor-aluno e como isso afeta o desempenho. Se vocês procurarem, por exemplo, no Google Acadêmico, educação, relação aluno-professor, vai voltar uns 1000 artigos sobre esse tema. É necessário, então, por que a importância de definir
com precisão. Eu quero trabalhar no ensino superior. É uma forma de delimitar. Eu quero trabalhar apenas com alunos concluintes. É uma forma de delimitação. Então, é necessário escolher com muita precisão essas palavras-chave, que realmente as palavras-chave definem o que você quer pesquisar, qual que é o tema. Após definir essas palavras-chave, defina uma base de dados. Professora, o que é base de dados? Base de dados de pesquisa, basicamente, é um conjunto, é como se fosse uma biblioteca, de certa forma, são reunidas todos os artigos científicos, capítulos de livros online, todos dentro do mesmo espaço. Da nossa área, temos a SPEL, que ela trabalha com bastante administração, contabilidade, tem alguns artigos de economia também, e ela é brasileira. Então, ela reúne, ela indexa todas as revistas da nossa área que trabalham com contabilidade, administração, e você pesquisando lá, você está pesquisando como se você estivesse fazendo uma pesquisa em todas as revistas, em vez de ir uma a uma. Só tem essa? Não. Tem a base de dados também faz um apanhado de todas ou de muitas ciências. E uma delas é a área de negócios. Então, por exemplo, vocês poderiam utilizar a chat, poderia utilizar a EBSCO. Tem também, professora, dá para utilizar o Google Acadêmico? Dá. Mas eles definem muito bem os marcadores, as palavras-chave, porque acaba voltando muita coisa. Às vezes não é tão definido. Porque quando você está numa base de dados, você já vai lá, área de negócios, e daí procura as palavras-chave, fica mais direcionado a pesquisa. Então, é só necessário ter mais pequeno cuidado. Outro passo para você iniciar a sua rede de literatura, defina um período. O que é isso, professor? 5 anos. 5 anos é o ideal de pesquisas científicas. Não posso utilizar artigos mais antigos? Claro que pode, principalmente se tem uma contribuição relevante, que faz uma afinidade direta com o seu objeto de pesquisa, com o seu objetivo. Então, sim, pode citar, é claro, mas utilize os 5 últimos anos. Após isso, você definiu as palavras-chave, definiu em qual base de dados você vai utilizar, definiu o seu período de buscas, selecione as referências mais apropriadas para o seu problema de pesquisa. Como eu vou fazer isso? Leia o título, todos os artigos e o resumo. Faz sentido? Faça o download. Só uma pastinha e depois você vai voltar lá para verificar se realmente vai utilizar. Mas filtre esses artigos que têm relação com o seu objetivo de pesquisa. Em seguida, você abre cada um desses artigos e vai ser possível você dar uma olhada, faz uma leitura vertical, né, que é o horizontal, de você olhar, isso daqui tem a ver com o objetivo, não tem a ver. Não tem, exclui da sua pasta. Mantenha só o que realmente faz sentido dentro da sua consulta da literatura. Então, esse é o primeiro ponto. Analisar se as referências consideram um ponto de vista que podemos adotar. É o primeiro ponto após você ter feito o download dos artigos que lhe interessam, dos livros, do que é importante para ti. Verifique também se tem estudos que apresentam conclusões mais satisfatórias. Como isso, professor? Como consigo ver isso? Estudos que as conclusões têm um objetivo bem interessante e tal, tenho 5 artigos que trataram mais ou menos a mesma coisa. Vejam quais conclusões foram mais satisfatórias, que apresentaram, que realmente deram significância. Se não deram significância, se for um estudo quantitativo, se apontaram o porquê, se são robustos, se seguiram uma linha metodológica mais clara, com maior rigor. Verifique também se os estudos
apresentam erros de método. Ah, mas como que eu vou fazer isso, professor? Eu comecei agora, não entendo nada como fazer revisão de leitura. Procure erros mais grosseiros nesse começo. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo de caso, então é uma abordagem qualitativa, porque estou tentando ver no ambiente natural uma empresa, por exemplo, e em profundidade um determinado problema que eu verifiquei. Mas a forma de coleta de dados foi unicamente questionário. Questionário dá para você pegar em profundidade algum tipo de informação? Não, não é possível. Outra forma. Essa pesquisa se utilizou mais de uma forma de coleta de dados, porque é importante que tenha uma triangulação, um formato de triângulo realmente. E esse formato de triângulo permite você comparar, se essa informação apareceu em mais de uma fonte de dados, então ela tem mais chance de ser fidedigna, ser verdadeira. Por exemplo, utilizou questionário, mas ela utilizou entrevista, também utilizou a pesquisa documental. Ok. Então, é mais fácil de você verificar. Mas não é um estudo de caso, é uma pesquisa qualitativa sintética, apenas utilizou a entrevista. Ok. Ela é uma pesquisa qualitativa genérica e utilizou só uma forma de coleta de dados. Então, buscou, em profundidade, analisar não necessariamente um caso, mas um problema apenas. Em pesquisa quantitativa, por exemplo, eu estou buscando verificar, fazendo uma correlação, mas ela não é normal, por exemplo, a distribuição dos dados. Seria mais adequado utilizar então, esse método estatístico? Não seria interessante você ter utilizado um não paramétrico? Uma estatística não paramétrica? Então, esse é o tipo de forma de erros de métodos que vocês conseguem verificar e é fácil de verificar. Também analisem os contextos onde os estudos foram realizados. Principalmente estudos que envolvem, por exemplo, o mercado de capitais, de alguma forma, nós temos uma concentração de poucas empresas, uma concentração aqui no Brasil que é diferente em outras partes do mundo. Então, a gente consegue ter resultados diferentes. Geralmente é por causa do nosso contexto. Outra forma, com certeza, a ideia do jeitinho brasileiro, uma questão cultural. Eu não concordo muito, é uma questão cultural. Em alguns aspectos, estudos gerenciais, a questão cultural fica bem latente, é bem notória. Isso é uma questão cultural da forma que é feito aqui no Brasil. Então, também é necessário verificar esses contextos. Porque se você for utilizar, não pode utilizar esse mesmo contexto? Claro que pode, deve, mas deixe explícito que são de contextos diferentes. Principalmente quando for resgatar esse artigo lá na análise dos resultados. Porque se deu resultado diferente, é necessário apontar o porquê. E uma das formas é por conta do contexto. E outro ponto ao considerar é a literatura, o rigor e a qualidade do estudo, que eu já acabei de comentar. Fiz toda a minha revisão de literatura, lá minha pastinha eu encontrei 40 artigos científicos, tem alguns livros e show. Tá bem legal, tá bem alinhado. Por onde eu começo? Como que eu vou realizar? Como que eu vou escrever meu referencial teórico? Basicamente, o referencial teórico é você juntar, você tem um tema, aí você faz a ligação entre os assuntos, por exemplo, principais, assuntos secundários e a relação entre os assuntos. Então, você descreve e interpreta os artigos, a tua literatura. Então, você coloca qual que é o assunto principal, dá uma chamada, por exemplo, é o primeiro parágrafo, definições, conceituações, sempre no começo. Aí você começa a trazer artigos científicos que tiveram que atam do seu objetivo, de uma forma primária, como um assunto principal, ou de uma forma secundária. E vai interligando essas informações. Diferentemente esse artigo, no mesmo sentido, neste mesmo contexto,
fulano de tal e ciclano entraram resultados diferentes, sempre começam, por exemplo, nesse sentido, fulano de tal, ano tal, e desenvolveu uma pesquisa com objetivo tal e chegou a tais resultados. Diferentemente, a ciclano 2019, analisando tal e tal ótica, encontrou tais resultados. Aí, faço uma análise, o porquê os artigos não conversam. Isso é importante, fica um referencial teórico bem bom. Como que eu vou construir esse referencial teórico, professor? Você agora me deu exemplos de como escrever, mas como eu construí o que primeiro vem depois? Pensem em um índice, que é basicamente uma linha de pensamento que vocês vão desenvolver. O que precisa ser primeiro? O que precisa ser depois? Então, a primeira coisa é construir um índice experimental. Eu trouxe exemplo aqui de uma pesquisa que a ideia era verificar as diferentes formas de mensuração de clima organizacional pelo mundo. Porque clima organizacional, se for aqui no Brasil, a forma como as pessoas são tratadas, às vezes importa muito. E o cuidado, como as pessoas do tratamento, apesar que algumas empresas não seguem, mas eu acho que tem isso. O brasileiro gosta desse tipo de coisa. Mas se for pensar, por exemplo, numa Alemanha, será que esse calor humano se faz tão presente? É tão importante? Então, o objetivo da pesquisa era esse. Então, o que vem primeiro? Vamos primeiro falar das definições de clima organizacional. O que é clima organizacional? Quais são as diferentes definições do mundo? Em seguida, eu verifico quais são as dimensões que tem de clima organizacional. E logo após, quais são as diferentes dimensões de clima organizacional pelo mundo, dentro desse mesmo tópico. E o tópico 3, o referencial teórico, seria as formas de mensuração de clima organizacional. Então, eu teria um referencial teórico bem alinhado, bem robusto, um índice bem interessante, que vai te dar suporte depois para você analisar, construir o teu instrumento de pesquisa e analisar os seus dados. Ai, professora, fiz isso. Mas será que está adequado a minha revisão de literatura? Será que eu realmente consegui captar a essência do meu tema? Responda 4 questões básicas. Você recorreu a algum banco de dados? Utilizou referência de pelo menos 5 anos? Fez? Boa. Procuramos teses e dissertações sobre o tema de interesse? É um ponto bem interessante. Geralmente, teses é necessário que tenha um quê de inovação, senão não é uma tese. Então, senão, as teses têm essa parte inovadora. Então, as últimas teses dos últimos anos sempre vai ser o que é de mais atual naquele seu tema de interesse. Procuramos pelo menos 2 livros ou biografias sobre o assunto. É importante. Livros, geralmente comecem a leitura por livros. Por quê, professora? Porque geralmente nos livros ele tem uma leitura mais didática. E daí você consegue uma compreensão. E como o artigo geralmente tem uma limitação de páginas, e essa limitação acaba, isso todo mundo sabe, isso é consenso na nossa área. Então, os conceitos básicos, no geral, eles são retirados. Então, é bom começar por livros. Se aparentemente não encontramos referências, então entramos em contato com alguma associação científica da área, nosso programa de pesquisa, ou conversamos com especialistas da área, não estou encontrando nada. Geralmente isso é a maior... é a frase característica de quem vai fazer trabalho na área tributária. Professor, eu quero ver o impacto de ter determinada promulgação de lei. Agora o pessoal está trabalhando bastante com a ideia do leasing, que começou ano passado, 2019, a obrigatoriedade, como está sendo a evidenciação. Professora, não tem artigos disso. Às vezes não tem realmente, mas com certeza já foi analisado outras leis. Então, tem como ter bagagem de como fazer, de como foi feito. Não tem mesmo? Por exemplo, numa associação da área, ligue para o CRC,
verifique. Ligue para a Associação dos Programas de Pós-Graduação, que é a AMCONTE. Converse com professores. Por exemplo, eu quero trabalhar com o mercado de capitais. Quem no nosso curso trabalha com o mercado de capitais? Eu quero dar cursos. Eu quero trabalhar com qualidade financeira, com ações. Não, eu quero trabalhar com orçamento, com sistemas de controle social, avaliação de desempenho. Tem muita coisa interessante que pode ser pesquisada. Mas não sei por onde começar. Manda um e-mail para o professor. Professor, queria trabalhar com isso e tal. Qual autor, ou você tem algum direcionamento onde eu começo a pesquisar? É que não fale que a professora Luciana mandou pedir objetivos de pesquisa. Não é dessa forma. Pergunte se tem algum artigo de alguma forma ou alguma coisa que poderia despertar uma ideia de pesquisa para você. Uma forma de também encontrar e verificar, além de ter um objetivo, de verificar se a revisão foi adequada. Eu trouxe um ponto aqui bem importante. Eu vejo que eu já orientei alguns TCCs, alguns artigos, estou orientando agora uma dissertação. Também já escrevi muitos artigos, dissertação, tese, e eu vejo que o pessoal tem uma certa dificuldade, totalmente, quando eu comecei, de como escrever. Professor, eu não consigo escrever, não fica bom. Primeiro, a primeira coisa, a revisão da literatura, o referencial teórico tem que ter um fio condutor. O que é isso? A escrita deve demonstrar uma sequência lógica, ideias e uma justificação da necessidade de incluir seções e subseções. É para ficar claro. Um exemplo que eu dei de clima organizacional, as formas de mensuração do mundo, tem que ter uma sequência lógica. E o porquê você incluiu aquela seção ou aquela subseção. Tá, tudo bem. Outra forma, essa sequência lógica pode ser de que forma? Temática, por temas, pode ser cronológica, do mais velho para o mais novo, pode ser metodológica, pode ser teórica. E o meu problema de pesquisa pode ser abordado sob uma ótica de diferentes teorias. Pode ser olhado, por exemplo, uma ideia de principal e agente, pode ser olhada sob uma ideia de stakeholders, pode ser olhada em relação à equidade, à justiça, pode ser olhada sobre uma ideia de contingência, de teoria da contingência, pode ser olhada por uma abordagem institucional, vocês podem separar também por uma abordagem teórica. Cada seção deve conter um parágrafo introdutório e um parágrafo conclusivo, que fará a ponte com uma seção seguinte. No parágrafo introdutório, geralmente tem os conceitos, as definições principais. No parágrafo conclusivo, tem que dar um gancho para a seção seguinte. A importância, não necessariamente explicar a importância, mas a ligação com a seção seguinte. Isso é muito importante. Cada seção deve partir do geral para o mais específico. Primeiro, apresenta as grandes linhas dentro de cada tema, depois afunila-se para as suas especificidades. Primeiro, fala do objetivo de cada seção, do que é, os conceitos, e vai diminuindo, vai afunilando. O que já foi estudado e de que fala, vai afunilando, até chegar a faz sentido dentro do meu objetivo de pesquisa. Cada parágrafo tem um propósito específico. Frases e parágrafos que nada acrescentam à revisão devem evitar. Essa ideia, eu não sei o que escrever, vou juntando coisa, mexendo no referencial, não é bom. Tem que pensar, eu sei nem a literatura, aquele artigo, tem que ter um propósito, ele precisa de alguma forma te ajudar depois na análise dos resultados. A utilização de figuras e tabelas que sintetizam informações sobre temas, trabalhos, ela facilita muito a leitura de uma rede de literatura. Tem muita coisa. Separa por autor, as diferentes as nuances. Separa, coloca o autor, qual é o objetivo de que ele coletou, por exemplo, se foi qual é a abordagem metodológica, quais os principais resultados. Fica bem legal. Principalmente tem um volume muito grande. Por abordagens teóricas diferentes também fica legal. É uma coisa meio igual e é bastante, vários
como, por exemplo, dimensões, às vezes fica legal colocar uma tabela porque diminui um pouco e facilita a leitura, bem legal também. Quando tem fluxogramas, organogramas dentro isso também fica legal. Mapas conceituais para você entender de uma coisa que vai partindo também fica legal. Um ponto bem importante eu vou chamar essa atenção, porque sempre, eu não sei o que escrever, joga o quê? Uma citação direta. Ai, gente, não façam isso. Cansa o leitor e o orientador de vocês vai ficar triste. Não, é primordial, ok. Mas é fazer uma citação direta de uma página, de meia página? Não, gente, não é necessário. Sempre, sempre que possível, utilizem citações indiretas. Então, como que eu construo meu referencial teórico? Sempre, primeira coisa, sempre durante a pesquisa de vocês. Tentem não divagar em outros temas alheios ao estudo. Você começa a pesquisar, isso é legal, isso também é legal. Mas veja, tem um norte. Eu estou pesquisando sobre isso, e isso é importante abordar no meu referencial teórico. Se não for um referencial teórico vago, muito grande, muito comprido, e que não te dá base. Ele não te possibilita você depois trazer esses resultados ou discutir os resultados. Então, ele precisa ser um referencial teórico, ele precisa